Entendi. Pode ir. Amém, irmãos. Vamos estar orando nesse momento, fazendo alguns ajustes aqui. Vamos estar orando nesse momento. Pai querido e amado, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está sempre presente, falando conosco, cuidando de nós, nos abençoando. A tua presença é real, é verdadeira, e o Senhor vem com o teu amor, o teu cuidado, todos os dias, olhando, guardando, cuidando, sustentando cada um de nós. Pai Santo, que ao ouvirmos a tua voz, através da tua palavra, possamos, ó Deus, reverenciar, honrar o Senhor e a sua palavra, aplicar as nossas vidas e assim seguirmos, Pai, fazendo a tua vontade e amando ao Senhor como o Senhor nos ama. Pai amado e querido, é bom saber que o Senhor nos ouve, é bom saber que o Senhor fala conosco e nós pedimos que o teu Espírito Santo prepare os nossos corações para que possamos ouvir a tua palavra e que a tua palavra produza em nossas vidas o fruto que glorifica o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo, irmãos, o Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do verso 1. O texto nos diz: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu o mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O texto nos mostra
um homem no meio de uma multidão necessitada, carente, que procurava resolver os seus problemas, procurava uma solução para as suas doenças. O texto, no verso número 3, nos diz que havia ali cegos, coxos, paralíticos e talvez pessoas com as mais variadas doenças possíveis. E estavam ali procurando uma solução. E havia essa crença, essa tradição sobre o milagre do tanque de Betesda, e uma multidão de pessoas estava ali aguardando o milagre através daquele tanque que, ao ser as suas águas agitadas, tinha um poder que curava qualquer tipo de enfermidade. E nós vamos estar observando aqui nesse texto, nesse encontro de Jesus com esse homem, algumas lições para a nossa vida. Primeira lição, irmãos, é que há uma necessidade muito grande no ser humano, na humanidade em geral. Há muitos problemas relacionados à saúde, doenças incuráveis, principalmente na época de Jesus, onde não havia tratamento para quase que nenhum tipo de doença, como existe nos dias atuais. Não haviam muitos recursos, não havia muito o que se fazer quando alguém contraía alguns tipos de doenças. Então, o recurso dessas pessoas muitas vezes vinha através da fé, da religião, dos curandeiros e de todo tipo de pessoas. Jesus, ele sempre, durante o seu ministério, foi cercado por uma multidão que vinha até ele. Jesus era como se fosse um hospital ambulante, que estava o tempo todo ali oferecendo alívio para essas pessoas. Então, o texto vai nos dizer que há uma multidão de pessoas, e essa multidão de pessoas está procurando resolver os seus problemas, atender às suas necessidades. E, irmãos, a tendência do ser humano, quando ele tem um problema, principalmente relacionado à sua saúde, um problema grave, como o do homem citado, que é um paralítico, e esse homem, ele sendo paralítico, ele não tem condições de viver, de fazer, de resolver os seus problemas. Não havia recursos como nos dias atuais, que tem possibilidade de uma cadeira de rodas, a locomoção, a acessibilidade, coisas que estão sendo hoje defendidas e oferecidas às pessoas que têm esse problema, que não conseguem andar. A mobilidade tem sido um tema aí discutido, e tem havido possibilidades para as pessoas, mas na época de Jesus não haviam recursos, e essas pessoas, ao saberem de qualquer coisa que pudesse lhes dar uma esperança, um tipo de solução, eles corriam atrás. E é uma tendência da humanidade. Olha, não importa onde, mas se eu encontrar uma solução, eu vou correr atrás, eu vou buscar, eu vou procurar resolver o meu problema. Então, a necessidade da humanidade é vista em todas as épocas, e até a consumação do século, até o retorno de Jesus Cristo, vai haver essa necessidade. E a necessidade do ser humano, irmãos, ela só vai ser completamente preenchida em Deus, em Jesus. Jesus é capaz de dar fim a todos os males. Então, nós só não teremos mais essa carência, não teremos mais essa necessidade quando estivermos na glória ao lado do Senhor Jesus. Ali não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza, e o tipo de vida que Deus planejou para o ser humano era esse tipo de vida, com essa qualidade.
O homem vivia no Éden, tinha contato direto com Deus, não havia pecado e não havia ali nenhum dos problemas que enfrentamos atualmente, mas o pecado trouxe a doença e todo tipo de males que o ser humano enfrenta, e isso só vai ser resolvido na consumação dos séculos, quando Deus julgar todas as coisas e nos colocar ao seu lado. Mas até então, haverá uma necessidade. Nós temos necessidades. E a questão é, será que todo recurso é válido? Será que podemos recorrer a qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de fonte? Basta haver alguém que ofereça uma solução, e essa solução é algo válido para nós? Nós podemos ir atrás, nós podemos buscar por esse recurso, contar com a ajuda de qualquer um, qualquer ajuda é válida para nós? Essa é a pergunta que fica. Segundo lugar, irmãos, aqui o texto destaca que o ser humano necessitado, o ser humano carente, o ser humano doente, o ser humano cheio de problemas, ele desenvolve a fé. Ele acaba crendo, ele acaba acreditando. E você já viu pessoas que estão em busca de alguém que lhes dê um caminho, uma direção, um conselho, algo que ele possa fazer. Olha, faz esse chá aqui, que você mistura isso, aquilo, e você vai ficar bom. E a pessoa vai, toma, e a pessoa que tem necessidade financeira, olha, faz isso, faz aquilo, como já ouvimos aí as mais diversas loucuras, enche uma bolsa com folhas e vai até o banco, e quando chegar no caixa, aquilo ali vai se tornar dinheiro, e você deposita na sua conta, seus problemas vão ser resolvidos. Testemunhos que se ouve por aí, só Deus sabe se aconteceu ou não aconteceu, mas as pessoas passam a acreditar e passam a buscar solução. Aqui, irmãos, está nos dizendo que uma multidão de pessoas está ali no tanque de Betesda. E eu quero estar falando algumas coisas a respeito desse tanque de Betesda. Você vai notar, em primeiro lugar, na sua Bíblia, que o verso número 4, ele tem, na maioria das Bíblias, eu estou usando, por exemplo, a Almeida Revista e Atualizada, e o verso número 4 aparece entre colchetes. Algumas Bíblias, como a NVI, vai ter uma nota de rodapé, uma indicação de que este texto, ele não está presente nos melhores manuscritos. O que é isso? A Bíblia foi escrita, irmãos, pelos apóstolos, a sua maioria do Novo Testamento, e, no entanto, aquilo que Mateus, Marcos, Lucas, João escreveram, os originais, vindos das mãos de João, já se perderam há muito tempo. E o que sobra para nós são cópia da cópia da cópia da cópia. Então, os melhores manuscritos são os mais antigos, os mais conservados, capazes de dar-nos condições de montarmos o Novo Testamento. Entretanto, existem, irmãos, mais de 5.000 cópias do Novo Testamento. Quase que 6.000, alguns chegam a dizer 5.800 e alguma coisa aí. E entre estas mais de 5.000 cópias, quase 6.000 cópias, existem divergências. Então, por exemplo, esse texto que está em colchetes aqui, o verso número 4, é um texto que não aparece nos manuscritos mais antigos, mais confiáveis. Ele aparece em outros manuscritos, nenhum aparece em outros não. Por que ele está, então, na Bíblia? Porque nós não temos certeza se ele não aparece porque ele foi tirado. Por exemplo, a cópia que pegaram antiga, esse texto havia se fragmentado e depois apareceu em textos posteriores. Pode ser que ele seja uma nota de rodapé que foi incluída mais tarde, alguém que estava copiando se lembrou de algum detalhe da história que não estava no texto e colocou ali uma anotação, e essa anotação passou a ser inserida diretamente no texto. São as possibilidades. Então, o milagre
de Betesda era real? Havia, de fato, um anjo que vinha e agitava as águas e as pessoas eram curadas? Então, vamos analisar. Por exemplo, Deus pode usar um anjo para atender os seus propósitos? Sim, pode usar. E nós vemos o autor aos Hebreus dizendo que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Eles estão a serviço de Deus. Então, Deus enviou seus anjos, por exemplo, para falar com Abraão, para falar com Maria. Deus usa-se de anjos para realizar os seus propósitos, como também pode nos usar para realizar os seus propósitos. Pode, ele tem todo o poder. É errado um anjo curar uma pessoa? Não, se Deus o enviou, ele faz. E a verdade que nós vemos biblicamente é que os anjos só fazem aquilo que Deus lhes designa para fazer. Eles estão a serviço de Deus, eles não agem por conta própria, e eles são mensageiros de Deus a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna, do povo de Deus. Então, é possível um anjo realizar um milagre? Sim, é possível. A Bíblia não nos descarta essa possibilidade. Historicamente, esse tanque existiu? Sim. A Porta das Ovelhas é mais que comprovado biblicamente que esse lugar existiu. Neemias restaurou essa porta na época que ele reconstruiu o templo. Era um local conhecido na época de Jesus. Mais ou menos aí por volta do século XIX, eles encontraram escavações e a mais ou menos 30 metros abaixo do nível normal da cidade atual de Jerusalém, bem na localização descrita na Bíblia, foram encontrados ali a 30 metros de profundidade esse tanque, que ele segue a descrição bíblica, falando ali dos 5 pavilhões, e eles remontaram ali. É possível você encontrar imagens na internet mostrando aí o tanque de Betesda. E, irmãos, era algo grandioso. Acredite-se que haviam 2 tanques e com 5.000 metros quadrados. E a Bíblia diz que havia uma multidão que passava por ali. E o que acontecia é que havia água corrente. Então, era um reservatório em 2 níveis. Então, quando se soltava a água, enchia um reservatório, e esse reservatório passava para o segundo. Então, havia uma movimentação de águas quando esses reservatórios eram abertos, aí a água era corrente. O verso número 7 também vai nos dizer que da água agitada que o paralítico cita para Jesus. Então, é comprovado que havia esse tanque de Betesda, que havia essa multidão, que era um lugar amplo, grande, capaz de comportar uma multidão. Agora, também, irmãos historiadores encontram ali a possibilidade de, na época de Jesus, esse local ser um centro de adoração pagã. Jerusalém foi tomada pelos grego-macedônios, invadida por eles, e eles espalharam a cultura grega por toda Jerusalém. Depois, os romanos, eles absorveram a cultura grega e eles juntaram com a sua própria cultura, surgiu, então, a cultura greco-romana. Então, havia nessa cultura a crença de Asclépio para os gregos e Esculápio para os romanos, que era o deus da cura, da medicina, que acreditavam que ele tinha o poder de curar as pessoas e que ele usava das águas para os seus rituais de cura. Então, alguns historiadores falam da possibilidade de esse lugar, na época de Jesus, ser um centro de adoração, um templo dedicado a Esculápio, onde se realizavam curas. E esse movimentar-se das águas
era devido à abertura desses canais e a água se agitava e as pessoas ali pulavam e eram curadas. O que é verdade em tudo isso? Não sabemos, irmãos. Pode ser que Deus tenha curado alguém através de um milagre desta forma. Pode ser. E a partir do momento que essa pessoa foi curada, isso se espalhou e a fé das pessoas passou a se voltar para esse tanque, para esse lugar, para essa manifestação milagrosa de Deus, como nos dias atuais, se uma pessoa é curada de uma forma, ela escreve um livro, ou ela vai nas igrejas dar o testemunho, e uma multidão de pessoas passa a acreditar que aquela é a forma de Deus agir, e acabam aí dogmatizando, achando que fazendo isso, Deus curou o homem se banhando nas águas, então se eu me banhar naquelas águas, eu também vou ser curado. É algo que acontece, é algo que está na consciência humana, mas nós não sabemos de fato. O que a Bíblia registra é que havia, sim, esse tanque, que havia uma multidão indo para ali, há a possibilidade daquilo ser um centro de adoração pagã, há a possibilidade de ser apenas um lugar onde eles se banhavam para as purificações, porque estava na área do templo. Alguns acreditam que antigamente, antes do tempo de Jesus, as ovelhas que eram sacrificadas eram que se banhavam naquele tanque, mas na época de Jesus não são os animais que estão ali, mas uma multidão de... Acreditam-se que o anjo desce em certo tempo, é algo que acontece esporadicamente, e as pessoas que passam por ali são curadas. Então, nós não sabemos, irmãos. Eu acredito, particularmente, que Deus, ele não age desta forma, deixando ali uma multidão de pessoas na dúvida e no desespero, para que em algum tempo, em algum momento, esse anjo, Deus fala, agora vai lá, anjo, move as águas, e a pessoa vai e se move, e aí aquela multidão de gente desesperada, porque o homem diz, o primeiro que pula na água é curado, e o resto não é curado. Eu não acho que Deus agiria dessa forma, no entanto, pode ser que tenha agido uma vez ou algumas vezes, e depois passou a ser uma crença ritual. O fato, irmãos, é que ali, quando Jesus encontra o homem, Jesus, ele não diz para o homem se banhar nas águas, ele diz para o homem se levantar, sair, pegar a sua cama e ir embora. E lá adiante, quando Jesus se encontra com ele no verso número 14, quando o texto nos diz, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, aquele homem que havia 38 anos paralítico, jazia por ali, Jesus está dizendo que ele pecava. Qual é o pecado do homem? Aqui Jesus não fala, mas fala que ele vivia pecando, e que ele deveria abandonar o pecado para não lhe suceder coisa pior do que esta. Então, irmãos, a fé humana, muitas vezes, ela está ligada a essas... Olha, faça isso. Olha, vá em tal lugar, que em tal lugar ali tem um anjo que cura. Olha, ali o seu problema vai ser resolvido. E, na verdade, irmãos, a Bíblia nos mostra que quando Deus tem o propósito de agir, ele não depende de lugar, ele não depende de um ritual. Aliás, ele não estabeleceu nenhum ritual, ele estabeleceu mandamentos que devem ser seguidos. No entanto, quando vemos a forma de Deus agir, é uma forma que não pode ser copiada, porque Deus não segue um padrão. Ele cura de diversas formas, ele realiza milagres de diversas formas, de maneira que não é possível para o homem estabelecer passos para a realização do milagre, porque isso pode acontecer das mais variadas formas. O agir de Deus é misterioso, nós não sabemos. O que devemos é confiar, é crer, é buscar em Deus a cura, não no local, não em uma determinada crença popular, mas sim no Deus que cura.
e que ele pode curar através do anjo, através de uma pessoa, através de uma situação, mas não é o anjo que cura, não é o homem que cura, não é a água que cura, é Deus quem cura. E ele pode usar de diversos meios, e ele não diz qual é o meio, na maioria das vezes, que vai ser usado, né, para a realização da cura do milagre. Então, nós aprendemos que a fé humana não pode estar, e, irmãos, aquele homem ali estava 38 anos paralítico. Várias vezes, pelo texto, nós podemos ver que ele tentou ir àquele tanque para receber a cura, mas ele tinha dificuldade, é um paralítico, e outro rapidamente pula na sua frente, então não sabemos quanto tempo, quantas vezes esse homem foi nesse tanque e saiu dali frustrado, sem receber a cura, sem ter a solução para o seu problema. No entanto, ele tinha fé, ele acreditava. E quando Jesus se aproxima dele e lhe pergunta: queres ser curado? A resposta do homem, verso 6, Jesus lhe pergunta no final: você quer ser curado? O homem quer ser curado. A resposta dele é totalmente ligada ao ritual, não à fé em Deus. Ele nem quer saber quem é que está falando com ele. E olha que a fama de Jesus corria por todo lugar, mas aquele homem, ele não sabia, ele nem sequer quer saber quem é Jesus, ele está tão ligado àquela crença que você quer ser curado, eu quero, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me jogue no tanque, que fique aqui comigo esperando a água se agitar. Então, ele não considera nem sequer o fator Deus na situação. Ele está ligado na tradição, na oportunidade. Para ele, a solução dele vem do tanque. E Jesus o surpreende, irmãos. Então, em primeiro lugar, a necessidade humana. Em segundo lugar, a fé humana. Em terceiro lugar, a compaixão de Jesus. Os versos de 6 a 9 vai mostrar a conversa de Jesus com aquele homem. E Jesus foi ali, irmãos, e no meio daquela multidão de pessoas, Jesus observou, e com certeza o propósito de Jesus se voltou para aquele homem, para a situação. 38 anos, irmãos, esperando, 38 anos ali, aquele homem paralítico, né? Eu não creio que ele passou os 38 anos ali naquele tanque, mas que talvez ele várias e várias vezes foi levado até aquele lugar, ficou ali aguardando, porque era uma situação em que a pessoa tinha que ficar de plantão. Olha, parece que a água se agitou. Aí o movimento, e aí o homem coxo, dificuldade. Dessa vez não deu. Então, Jesus olha para a necessidade desse homem, o observa, e ele diz para o homem: você quer ser curado? Eu quero ser curado, sim. Mas a mente do homem está programada para uma cura que vai vir do tanque, que vai vir do agitar das águas. E Jesus, ele sabendo de tudo isso, ele nem fica perguntando: você crê em Deus, você não crê? Mas Jesus diz para ele: levanta, pega a tua maca e anda. E aquele homem, o texto vai nos dizer, irmãos, que ele se sente curado. Olha só. Verso número 9. O homem se viu curado. Esse se viu curado, eu fico tentando imaginar aqui, irmãos, mas imagine que o paralítico, ele não sente as suas pernas, ele está ali numa maca, mas ele sentiu-se curado, com certeza, quando Jesus dá a ordem: levanta-te. Aquele homem sentiu as suas pernas, a circulação, a movimentação, ele sentiu a força muscular e ele sentiu-se curado. Então, se ele sentiu-se curado, é porque ele sentiu as suas pernas funcionando, talvez ele mexeu e falou: está funcionando a perna, e se levanta.
e toma a maca e anda. Ele não agradece Jesus, ele nem sequer identifica Jesus, pergunta. Também o texto diz que Jesus rapidamente sai, porque naquela multidão poderia haver um tumulto ali, e Jesus sai dali. E aquele homem se vê curado. E o interessante, irmãos, é que, ao ser curado, mais tarde Jesus o encontra no templo. E o templo é o lugar do Deus verdadeiro. E aquele homem é um pecador, como nós vimos Jesus dizer para ele, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, aqui no verso 14. Aquele homem pecador, talvez o pecado dele seja uma adoração pagã, uma crença que não está no Deus verdadeiro, mas ele vai para o templo após ser curado por Jesus. E estando ele no templo, ele se encontra com Jesus. E Jesus lhe diz, vai, não peques mais. E então, naquele momento, ele fica sabendo, olha, é esse aí. Esse é o homem que me curou, Jesus. E ele, então, diz para as pessoas que o indagam, né, foi ele quem me curou. Então, a compaixão de Jesus por aquele homem é algo tremendo, é algo maravilhoso, porque ele não está indo atrás de Jesus como muitos iam naquela época, como, por exemplo, o cego Bartimeu, que saiu gritando atrás de Jesus, mas ele é um homem que está com a sua fé voltada para um milagre que talvez seja apenas uma lenda, um conto, talvez verdadeiro, talvez não, não sabemos, mas a fé daquele homem é voltada completamente para aquela situação de ser curado através das águas agitadas por um anjo. Mas aquele homem, ele é visto por Jesus e Jesus se compadece da sua situação e o cura, mesmo ele não estando com a fé voltada para Jesus, nem sequer sabe quem é Jesus, nem sequer considera a possibilidade de ser curado por Jesus, como o cego que foi colocado à beira do caminho, na expectativa de Jesus passar por ali e o curar, mas, nesse caso, ele não está buscando a cura em Jesus, mas Jesus vai até aquele lugar, e esse texto, ele é exclusivo do Evangelho de João, ele não aparece nos evangelhos sinóticos, e aqui é relatada esta história. E aqui, irmãos, também nós podemos ver que, no meio de todo esse acontecimento, de uma multidão necessitada, de um grande número de pessoas crendo e buscando o milagre, como nós vemos nos dias atuais, correndo para lá, para cá, onde a cura é oferecida, onde a solução de problemas é oferecida, a pessoa vai e busca, e muitas vezes a sua fé não está totalmente em Deus, mas está na pessoa, está no objeto, está no local, e isso é errado, porque a nossa fé deve estar em Deus. Deus é que tem poder. Independente do lugar, Deus, ele pode e ele realiza os seus milagres. E Jesus se compadece. Mas, em quarto lugar, eu quero destacar nesse texto a questão da religiosidade humana. Haviam os religiosos da época, e se de fato, irmãos, esse tanque era um local de adoração pagã, os sacerdotes, os fariseus, os religiosos da época faziam vista grossa. Eles não trabalharam para estar combatendo esse culto pagão, e há grandes indícios de que possa ter acontecido rituais pagãos ali, foram encontrados ali objetos, os arqueologistas, arqueólogos, eles encontraram ali estátuas do deus Esculápio, imagens do culto pagão nessas escavações naquele local. Mas os sacerdotes, os religiosos, faziam vista grossa para essas questões. Aliás, se nós formos ver Jesus dizendo para os religiosos, ele vai falar, vocês comam mosquito e deixa passar o camelo. Se preocupam com coisas mínimas e com outras coisas de maior importância vocês
fazem vista grossa, isso é comum na religiosidade da época de Jesus. E ao verem um homem curado, que poderia ter testemunhado para eles, olha, eu fui curado no tanque Betesda, mas não por causa das águas, não por causa do anjo, mas porque um homem apareceu para mim e disse para mim, levanta, toma a tua maca e anda. Eu fui curado por um homem. Ele poderia ter pelo menos perguntado, né, qual é o seu nome? E Jesus diria para ele, eu sou Jesus Cristo, o Nazareno. Mas o importante para os sacerdotes, no verso número 10, ao verem o homem curado, não é em saber, olha, você foi curado, foi Deus que te curou, o que aconteceu? Conta para nós. Eles estão preocupados com as tradições religiosas. Olha, hoje é sábado e não é lícito você carregar a maca. A preocupação dos religiosos está com a sua tradição. No verso 18, quando eles ficam sabendo que Jesus foi quem curou o homem, eles estão aí perseguindo Jesus. Olha o verso 16. E os judeus perseguiram Jesus porque ele fazia as curas no sábado. E sabe qual que é a resposta de Jesus? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Né? Então, para os religiosos, a preocupação não é com um homem que havia 38 anos paralítico e agora foi curado, de instruir esse homem para que ele creia e siga e sirva a Deus, mas porque você está quebrando o sábado. Quando eles encontram o homem atribuindo a Jesus o milagre, eles não estão preocupados em identificar Jesus como o Messias que deve ser seguido, eles não estão preocupados em promover o ministério, a vida, a fé em Jesus, que é o escolhido de Deus, que é o enviado de Deus, mas eles estão preocupados com a sua tradição. Eles estão enciumados, olha, como pode esse homem fazer curas no sábado? Como pode esse homem dizer que é o próprio Deus? Ora, se havia profecias de que Deus estaria se fazendo presente, o Messias estaria sendo enviado de Deus, e essas profecias eles liam, eles conheciam, desde Moisés e todos os outros profetas profetizaram acerca de Jesus Cristo, mas essas profecias não aqueciam seus corações. Eles tinham inventado o seu próprio código para o cumprimento, a obediência, a observância da lei, e eles não reconheceram Jesus. Então, a fé de muitas pessoas, de muitos líderes religiosos, infelizmente, desde os tempos de Jesus até os dias atuais, ela se volta para os seus rituais, para as suas tradições, para o seu código de crença, de conduta, de realização de milagres. Deus age onde a tradição é observada. Deus age quando as pessoas elas seguem esse protocolo, elas estão em determinada visão, elas estão seguindo a uma tradição que veio, que foi implantada, que é aceita, que é divulgada, que a elite religiosa segue. Então as pessoas perguntam, qual é a sua visão? Onde você recebeu a unção para fazer o que faz? E eles ignoram o agir poderoso de Deus, que pode ser em qualquer lugar, e que não depende de tradição, que não depende de ritual, que não depende de nada disso, porque Jesus age por sua compaixão, por seu amor, e ele é alguém que está presente, independente do local, ele não submete as pessoas a rituais, mas ele age de uma maneira poderosa e ele age por compaixão. Então, queridos irmãos, eu queria ressaltar o ensinamento para nossas vidas, que nós, como seres humanos, temos uma facilidade muito grande de estar apegados a rituais, a tradições, a objetos, a locais, e a seguirmos fórmulas, e a Bíblia, no entanto,
ela nos mostra que nós precisamos crer em Deus como diz as Escrituras. Crer em Deus como diz as Escrituras. Então, o tanque de Betesda é uma opção para muita gente, mas eu não vejo no tanque de Betesda o padrão do agir de Deus. Talvez você seja alguém que está sendo desafiado a fazer tal coisa. Vai em tal lugar, lá vai acontecer um milagre. Se tal pessoa orar pela sua vida financeira, você vai consertar a sua situação. Se tal pessoa orar pela sua doença, pela sua enfermidade, você vai ser curado. Se você for em tal lugar, se você seguir tal ritual, isso vai dar certo. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que onde 2 ou 3 se reunirem em nome do Senhor, ali ele se faz presente. E a Bíblia nos diz que nós temos livre acesso direto a Deus, o Pai, que pode nos curar, estando em nossas casas, estando na reunião com os irmãos, independente de lugar, independente de situação. E a Bíblia nos ensina como viver uma vida digna, uma vida íntegra. E Paulo vai falar, por exemplo, em Efésios capítulo 4, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe honestamente para ganhar o seu pão de cada dia. O que mentia, não minta mais, antes fale a verdade em amor. Então, a Bíblia nos dá orientações para vivermos uma vida digna. A Bíblia apresenta o dom de cura, Deus pode curar, Deus pode realizar milagres, nós cremos nos milagres de Deus. O que nós não vemos sendo ensinado no Novo Testamento é que Deus se manifestaria em locais específicos e que manifestaria o seu poder através de rituais. Pelo contrário, nós devemos buscar a Deus em espírito e em verdade e devemos seguir os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, e assim a nossa fé não é colocada no objeto, não é colocada em aparatos, em tradições, mas ela está ligada ao próprio Deus. Deus é quem realiza. Ele pode se valer de instrumentos, até de anjos, até de homens, até de circunstâncias, mas quem realiza tudo é Deus. E é Deus quem merece o louvor, a honra, a glória, e é a Ele quem nós devemos recorrer. Eu queria, nesse momento, que você curvasse sua cabeça e que juntos orássemos a Deus. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que há necessidade muito grande nos seres humanos, nós temos necessidades. Nossas necessidades devem estar voltadas para Deus. Deus é que resolve. A solução está em Deus. Nós devemos buscar a resposta vinda de Deus. Deus é poderoso. Deus não precisou usar as águas, o tanque de Betesda, e nem sequer sabemos se naquele momento que Jesus está conversando com aquele homem, houve um movimentar-se das águas, e se houve, não foram esses os meios usados por Jesus para curar aquele homem. Mas creia que Deus pode agir, mas que você deve estar se voltando para Ele, buscando a Deus, crendo em Deus. Deus pode resolver os seus problemas. Deus está olhando para o seu problema. Deus sabe da sua necessidade. Busque a Deus de todo o seu coração. Creia que Ele é a resposta. Talvez você esteja fazendo e participando e praticando rituais e está frustrado com tudo isso, como aquele homem que várias tentativas foram frustradas, mas quando ele se encontra com Jesus, quando Jesus o encontra, os seus problemas são resolvidos. Nós devemos buscar esse encontro com Jesus. Essa busca deve focar-se em Jesus, em Deus. Pai amado e querido, que o Senhor esteja, ó Pai amado, fazendo com que nossa fé esteja voltada para o Senhor. Quando o Senhor nos diz, crê, como diz as Escrituras, nós devemos seguir o teu padrão de agir, o teu padrão de realizar, ó Deus, os milagres, as maravilhas, a obediência, a observância dos seus mandamentos, andar segundo a tua vontade.
Nos ajuda, Senhor. Pai, o Senhor conhece as nossas necessidades e és um Deus amoroso, bondoso, que pode curar, que pode resolver problemas, que pode salvar negócios, que pode, ó Deus, estar dando-nos, ó Pai, a graça, a força para enfrentarmos toda e qualquer situação. Pai, eu oro pela igreja, pedindo que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê condições de passar por essa crise que estamos passando, permanecer de pé, ó Deus, crendo que a provisão virá das suas mãos, e que o Senhor traga logo uma solução para essa pandemia, para que possamos, ó Deus, voltar à rotina normal, às atividades normais. Sabemos que a cura vem do Senhor, sabemos que, ó Deus, a provisão vem do Senhor, e por isso buscamos ao Senhor, crendo, Deus, que das suas mãos virá a solução, em nome de Jesus. E você que está nos ouvindo, que talvez ainda não assumiu um compromisso com Jesus, eu digo para você, ele te ama, ele tem um plano para a sua vida, ele morreu por você, vertendo seu sangue na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus é o sangue poderoso para nos perdoar, para nos purificar, e Jesus está batendo na porta do seu coração nesse momento, querendo entrar na sua vida, perdoar os seus pecados, te dar a salvação. O que você precisa fazer? Você precisa tomar uma decisão. Como Jesus age, sempre ele respeita o arbítrio humano. Até no caso do homem paralítico, Jesus perguntou, você quer ser curado? E o homem disse, eu quero. Então Jesus o curou. Você quer ter uma nova vida? Você quer nascer de novo? Você quer ir para o céu? A porta do céu é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele oferece para você a salvação. Ele quer entrar na sua vida, perdoar os seus pecados, te purificar, te dar uma vida nova. Mas você precisa dizer sim para Jesus. Você precisa abrir o seu coração e convidar Jesus para entrar na sua vida. Se você deseja fazer isso nesse momento, repita comigo essa oração. Diga para Jesus, comigo, no íntimo do seu coração, em silêncio, fale para Jesus, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Abro a porta da minha vida e o recebo como meu Salvador e meu Senhor. Tome conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém. Se você repetiu essa oração, entre em contato conosco, nós queremos ajudar você a crescer no seu relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe, que a sua fé se fortaleça em Jesus e que você tenha uma ótima semana, que Deus lhe abençoe, supra as suas necessidades, te traga saúde, proteção, provisão, em nome de Jesus. Grande abraço, irmãos. A Érica vai estar dando uma palavra agora. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.